Graduada em Física pela UFRJ, mestra também pela UFRJ, doutora em Filosofia pela UERJ, política, professora e escritora. Erika Takimoto se filiou ao PT em 2017. Me conta, como é que foi se filiar ao PT em 2017, na época mais conturbada do Partido dos Trabalhadores? Olha, primeiro, obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês. Eu que te agradeço. Nossa, é muito, muito legal a gente poder conversar. Bom, naquele momento, para mim, foi muito emocionante, porque a minha filiação se deu com o Lula ao meu lado, assinando a minha ficha de filiação na quadra do Império Serrano. Sou moradora de Madureira há 45 anos, morei em Madureira, agora estou ali no Catete, Largo do Machado. E ele fez um discurso muito grande, muito bonito para a minha chegada, e aquilo foi muito emocionante para mim, né? E o fato de eu ter me filiado ao PT, ter decidido me filiar ao PT, foi um ato político mesmo, de não concordar com um ataque midiático que o PT estava sofrendo. E pelo fato de ser professora, eu sabia que aquilo que estava sendo falado do PT não correspondia à revolução da educação que eu estava vendo acontecer durante os anos de governo do PT. Mas, a partir do momento que eu me filiei, e o próprio Lula falou, ele falou assim: você vai colocar uma foto comigo na internet? Você vai aqui, o jogo não é fácil, porque tacaram, inclusive, uma bomba no Instituto Lula. Marisa morreu por conta desse ódio, desses ataques. Você está preparada para isso? Você vai perder a sua paz. E eu falei para ele: presidente, eu já não tenho paz. Isso era 2017. Né? Então, o golpe já tinha acontecido. Eu falei assim: eu já estou sem paz. Eu estou vendo a educação pública, a partir do momento do golpe, né, Cefet, Instituto Federal, Universidade, já sofrer muito. E eu sei o que vem para aí vem pior. O que vem pela frente é pior. Então, essa parte que você está falando que eu não tenho mais, ela não existe. E se eu puder fazer alguma coisa já afiliada ao partido que mais fez pela educação, que mais fez pela população mais vulnerável, eu quero fazer. Então, foi nesse sentido. Agora, não foi fácil, não é fácil, não está sendo fácil, mas a gente segue gritando, segue falando, segue lutando, porque tudo que essa galera quer é o nosso silêncio, né? E silêncio daqui não vai ter, não. Você foi candidata em 2018 a deputada estadual, depois candidata em 2020 a vereadora. Nas duas vezes bateu bem ali na porta das duas casas, da Alerj e da Câmara Municipal. E agora você vem novamente a pré-candidata agora a deputada estadual. Você está confiante? Olha, a gente sempre... Acho que confiante não é uma palavra boa para isso, né? Eu me sinto muito preparada, assim como eu estava em 2018, como eu estava em 2020 e 2022, para ocupar esses espaços que eu estou disputando. Então, eu me sinto muito preparada, estou muito animada para isso. Agora, confiante não, porque a gente, né, não sabe o que vai acontecer nessas eleições. Eu estou com muita esperança. Sim. Sabe? Sei que eu tenho uma rede social forte, que não se mostrou suficiente nem em 2018, nem em 2020, que a gente tem que fazer um trabalho de território, coisa que a gente começou a fazer em 2021. Eu tenho a limitação, colocando com muitas aspas essa limitação, né, para essa disputa de ser professora, dedicação exclusiva no Cefet. Então, agora que eu consegui me licenciar, né, eu sempre a licença é tirada 3 meses antes das eleições. Isso, para mim, é um período muito curto para a gente fazer política, para o nome ser colocado, para o nome ser conhecido, para eu circular. Isso é muito curto em relação às pessoas que já estão disputando comigo. Então, tenho essa questão, né, aqui, mas a gente está fazendo o que tem que ser feito no tempo que eu tenho para isso. Né? O tempo que eu não estou no Cefet e não estou cuidando, né, dos 3 filhos que eu tenho e dos meus pais, eu estou dedicada a esse projeto político-democrático que eu acredito. E a internet é a sua grande aliada nisso, né? Você tem uma boa visibilidade nas redes sociais e de vez em quando você aparece ali com uns assuntos meio polêmicos. Foi, inclusive, uma das primeiras a falar sobre o PT Tinder, que foi criado, acho que está hoje no Instagram, né? Sim. E também tem a história do seu filho, que você foi procurar uma namorada para ele pela internet. Então, a internet é uma boa aliada e você consegue administrar bem as redes como sua parceira para uma eleição?
Eu estou tentando, estou me esforçando muito para isso, né? Da gente trabalhar toda a rede, para todo mundo saber que eu estou pré-candidata, para saber bem as pautas que eu estou defendendo, que eu pretendo levar para a LERJ. A gente está trabalhando bem as redes, mas como eu falei, a gente não pode ficar refém de rede social, de algoritmo de rede, né? A gente tem que também trabalhar outros locais e fazer eu acho que uma rede nossa, né, sem depender de algoritmo, sim, sabe? Ter uma rede nossa, a gente ter o e-mail, ter o telefone de todo mundo, saber onde todo mundo está, o endereço de todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, para a gente não depender de algoritmo de rede. Que como a gente viu em 2020 foi esquisito, de 2020 para cá coisas aconteceram e em 2022 coisas podem acontecer. Então a gente não pode ficar confiante no trabalho da rede. É claro que ela é minha aliada, ela me ajuda, mas não está longe de ser o suficiente para o trabalho, né? A gente está trabalhando pessoalmente, em territórios, em comunidades, conversando, conhecendo, porque olho no olho faz toda a diferença. Sim. Inclusive, quando eu postei a minha foto com você no dia do lançamento do livro, que eu fui lá, teve muita repercussão, muitos amigos comentaram que assistiam seus vídeos, viam suas postagens e ficaram felizes em saber que você está vindo como pré-candidata a deputada estadual. Então é bem legal essa interação que você tem com as redes, com os vídeos que você posta explicando sobre política, para muita gente que não sabe, para muita gente que não entende sobre política, e vê seus vídeos e consegue entender o que está acontecendo atualmente na política brasileira. Então é bem interessante mesmo. Muita gente tem falado isso, que às vezes tem um determinado assunto e corre na minha rede para ver o que eu estou falando, porque gosto. Acho que pelo fato de eu ser professora, a minha preocupação sempre foi não só no campo da política, como também no campo da pesquisa, né? O meu mestrado em História, o doutorado em Filosofia, sempre na minha cabeça foi assim, como que mais gente pode entender sobre isso que eu estou pesquisando, sobre isso que eu estou lendo, sobre isso que eu estou vivendo? Como é que mais gente pode entender sobre isso? Qual seria uma linguagem bem acessível, que todo mundo que ouvisse, que visse, entendesse? Essa sempre foi a minha preocupação. Então, tem muitos assuntos muito áridos, não só na política, como no campo da ciência. E eu sempre fiz um esforço muito grande para fazer essa transposição de linguagem, né? Tanto é que tem o primeiro livro que eu escrevi foi História na Física na Sala de Aula, fruto do meu mestrado em História, que puxou muito para a história das ciências. E quando eu estava fazendo mestrado, a minha pergunta é: por que não tinham me explicado isso antes? Por que ninguém me falou sobre isso antes? E como é que eu posso tornar isso tudo que eu estou pesquisando acessível? Então, essa é a minha preocupação, que eu acho que é uma preocupação natural, né, como profissional da educação que eu sou, de fazer todo mundo entender o que está acontecendo. Aí, toda vez que eu faço um vídeo, eu escrevo antes, obviamente, eu falo assim, o que é importante, qual linguagem que eu posso usar, qual palavra que eu devo evitar, para tornar o vídeo, qual a sequência de pensamento que eu tenho que usar, né, para que todo mundo entenda e num tempo muito curto, né, que a internet é tudo muito rápido, num tempo muito curto, no tempo mais curto possível, como é que eu vou fazer isso? Então, eu fico, às vezes, um vídeo de 1 minuto e meio, que a gente coloca, às vezes eu levo 5 horas fazendo, entre elaborar, entre pensar, escrever, filmar, editar, legendar, né, e colocar na rede. A educação te levou à política, de alguma forma? Eu falo porque eu sou professor também. E, bom, a sala de aula me deixa muito mais sensível enquanto professor quando a gente fala de temas políticos. Eu conheço alunos que andaram e andam ainda em escolas rurais 6 quilômetros para chegarem na escola. Então, a educação te deu uma sensibilidade maior para a política? Total, total. Muitas pessoas me perguntam por que eu me filiei ao PT. A resposta curta é porque eu sou professora, sabe? Então, foi a educação que me levou até lá. Ter vivido o chão de uma escola particular, entender o que é uma escola particular, que eu acho isso importante para a gente, sabe? Entender como é que funciona esse esquema, o que acontece, não estou falando que todas as escolas, mas muitas escolas, né? O que acontece numa rede estadual, aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi o que eu vivi, tive 2 matrículas no estado. O que acontece numa rede municipal, o que acontece numa rede federal de ensino, na universidade, e eu vivenciei tudo isso. Menos a rede municipal, mas que eu tenho muito acesso, até porque eu tenho muitos colegas profissionais de educação. E eu vivenciei a escola particular, a universidade, a escola estadual, a escola federal. E isso me fez ficar sensível, obviamente, para essas diferenças. Por que, por exemplo, no Cefet que eu dou aula, eu tinha,
né, que hoje a gente está bem sucateado. Mas eu tinha, na época que eu entrei, que foi em 2006, eu tinha uma estrutura para trabalhar, eu tinha salário digno, eu tinha tempo de almoço, tempo de pesquisa, incentivo para pesquisa, né? E por que no Estado eu não tinha isso? Né? Por que a diferença era tão grande? E aí eu comecei a ver a diferença por uma questão de gestão política. Né? O salário, por exemplo, do Estado, um professor de Estado, varia de Estado para Estado, a depender da gestão política de cada Estado. Então eu comecei a ficar muito sensível a isso. Aí entra a política das cotas. Aí a gente vê a revolução acontecendo. Eu testemunhei essa revolução. Eu testemunhei a apreensão antes da chegada dos cotistas, o debate todo que teve antes, tanto na sociedade quanto na escola, e o que aconteceu depois, que aí não preciso nem dizer. Né? Foi assim, emocionante ver universidades, institutos federais, Cefet, a diversidade imperando. É para isso que a gente está. Sabe? A sala de aula precisa refletir, tanto das universidades quanto dos institutos federais e Cefet, refletir a sociedade. Não estava refletindo, não estava sendo refletida. E passou a ser. Né? E os cotistas deram um show. Né? A gente vê quantas pessoas aí estão formadas graças à política das cotas. Então, ter visto isso, como não me emocionar? Sabe? Como não me envolver nisso? Quando você vê que tem uma pessoa do lado de fora atacando a política das cotas, sem saber o que está acontecendo ali dentro, sem acompanhar essa revolução na educação, como a gente não vai ficar calado? Sabe? A gente tem como, no Cefet, a gente tinha várias reuniões mostrando a nota. A gente tem esse acompanhamento todo. A nota dos cotistas, como é que eles estavam, o que a gente precisava fazer. E, cara, deram simplesmente um show, sabe? E a instituição também corre atrás. Né? Você tem alguma... por exemplo, a cota de classe é uma cota que exige mais cuidado da gente. Que tem pessoas que chegam lá, que a família não tem um salário mínimo. Sabe? Então, essa precisava não só de assistência estudantil, como toda assistência da instituição, o calor humano, o carinho, sabe? O cuidado, a gente ter tutor para essa pessoa, tutora, para essa pessoa se sentir incluída na sociedade, compreender. E isso tudo foi feito. Isso é bacana de ver. Eu acho que é para isso que a escola serve. Tem que servir para a sociedade, sabe? Como não me envolver? Então, como uma escritora, aí como é que entra isso? Eu escrevi sobre várias coisas. Né? Eu tenho 3 filhos que são artistas, moradora do subúrbio do Rio, Madureira, tem muitas histórias para contar. Inclusive, eu tenho um livro Beleza Suburbana só falando sobre isso, as histórias que a gente tem no subúrbio, somente no subúrbio carioca, diga-se de passagem. Então, vivo. Né? Fui casada, me separei, namorei de novo, escrevo sobre isso também, escrevo sobre vários assuntos. Agora, como não me escrever sobre tudo isso que aconteceu na educação? Né? Sobre, por exemplo, a chegada dos médicos cubanos, que também foi uma revolução aqui, e a saída dos médicos cubanos, sobre Bolsa Família, sobre o Brasil sair do mapa da fome. Como não escrever sobre isso? Aí eu escrevia. Aí, quando eu escrevo, né, eu nunca escrevi na internet com a intenção de viralizar. Nunca teve essa intenção. Tanto é que eu nunca pedi para ninguém curtir, nem compartilhar nada. Eu gosto, inclusive, de ver quem estava compartilhando, quem estava comentando, quem estava curtindo. Eu acho que esse negócio fica mais orgânico mesmo. Né? E as coisas começaram a viralizar. Textos de motivos diferentes, como do meu filho, como você citou, da minha filha cantando para as vacas também, que eu fiz um vídeo que viralizou. A gente foi parar em tudo quanto é canal de televisão por conta disso. Então... eu fui escrevi sobre política também, e o nome começou a ter alcance. Foi aí que um texto meu chegou ao Lula, né, que o Lula se emocionou, me ligou, mas antes disso já tinha uma galera me sondando e muita gente falando, você tem o perfil, você está pronta para se tornar candidata, para fazer essa defesa ali nesses locais também. Né? Aí quando o Lula me ligou, aí eu falei assim, eu acho que agora não tem jeito não, agora tem que ir. Você puxou o gancho desse telefonema que o Lula te deu, deve ter sido emocionante para você. Você acreditou de primeira, você pensou que era um trote, como é que foi? Foi inesquecível, gente. Foi uma quarta-feira de cinzas de 2017. Dona Marisa tinha falecido, tinha pouco tempo, foi em fevereiro. Lula me ligou em março de 2017. Eu estava em casa sozinha, eu estava separada, não estava a fim de fazer nada. Era uma quarta-feira de cinza, já é esquisito, né? Estava em casa, estava no meu quarto. Ele me ligou numa ocasião em que eu escrevi um texto que, para mim, foi muito dolorido escrever esse texto. Dá tempo de eu falar dessa história? Dá, claro. Tá. O texto que eu narrei foi o seguinte.
eu sou, como eu falei aqui para vocês antes da gente começar, eu sou filha de japonês, meu pai é engenheiro, minha mãe foi dona de casa, era dona de casa, e aí nasci, fiquei ali no subúrbio carioca durante muito tempo. Estou querendo dizer com isso que eu não tenho berço nem nada, não sou filho de fotógrafo, de jornalista, de artista, de escritor. Eu estava naquele pontinho ali em Madureira, vivendo a minha vida, estudando, voltando para casa, correndo atrás. Bom, e aí eu comecei a escrever. Né? Eu cheguei a casar, eu morei perto da minha mãe, até por uma questão de praticidade da minha parte, com esse bando de filho que eu fiz na vida, né? Então é bom, né, ter minha mãe ao meu lado. E aí eu comecei a escrever. E não só crônicas, como livros também. E quando a gente escreve, a gente quer, né, ser lida, a gente quer ser publicada com os livros que eu já tinha. E aí eu começava a bater na porta, levar vários nãos de várias editoras e tudo mais. E aí, teve um dia, eu estava com em torno de 6.000 seguidores, e uma pessoa entrou em contato comigo. Élica, você está com muito seguidor e eu gostaria de dar uma olhada nos seus livros, eu sou agente literário, vamos conversar. Aí eu achei aquilo chique demais, agente literário. Falei assim, caramba, eu com agente literário? Aí lá fui eu, peguei o meu Pafúncio, que era o nome do carro que eu tinha, um carro velho, aí cruzei de Madureira até onde? Numa livraria onde? No Leblon. Né, que tudo acontece, né, o agente literário falou assim, vamos aqui numa livraria aqui pertinho de casa, no Leblon. Lá fui eu. Aí levei os rascunhos, tinham 6 livros que eu tinha escrito, estavam fazendo aniversário na gaveta. Aí levei. Ele eu já andei te analisando, e que não sei o quê, você escreve bem, vou ver esses livros aqui. Inclusive, Isaac, no Mundo das Partículas, estava nesse bolo. Sim. E aí ele pegou e falou assim, vou ficar olhando isso aqui, daqui a pouco eu entro em contato com você de novo. Tá bom. Aí deram 2 meses, 3 meses, lá pelo 4º mês ele me liga. Élica, avaliei que o material é muito bom, mas eu quero conversar contigo pessoalmente. Dá para você vir aqui na minha casa, rapidinho? Eu falei assim, tá. Eu peguei Pafúncio, aí lá fui eu, de Madureira, até uma cobertura, se não me engano, era Ipanema ou Lagoa, né, para conversar com tal agente literário. Aí cheguei lá, tinham 3 pessoas para conversar comigo. Aí os 3 elogiaram muito e falaram assim, pois é, a questão é, o que a gente esbarra? Quando a gente abre a sua rede social, a gente precisa te vender. E tem como te vender, porque você escreve muito bem. Mas a gente vai te vender como? Porque quando a gente vai colocar o nome para uma editora, olha, essa aqui é educadora, olha, essa aqui é sexóloga, olha, essa aqui não sei o quê. Aí a gente entra na tua rede social, tem de tudo. Você fala sobre tudo e fala muito sobre política. Aí tem falando de filho, tem falando de não sei o quê, aí fala de cotista, aí fala de médico cubano, fala de Bolsa Família, aí fala disso, fala daquilo. É muita coisa. A gente tem que definir o seu perfil. Aí eu fiquei olhando, achando aquele papo muito esquisito, muito estranho. Aí eu falei assim, tá, e se eu não falar de política, eu vou falar de quê? Aí o cara assim, você não é professora? Aí fala sobre educação. Aí eu fiquei olhando e falei assim, tá, ok. Eu falei assim, você não é mãe? Então, você pode escrever muito sobre maternidade. Aí eu olhando, eu falei assim, eles falando, eu olhando assim, né? Eu falei assim, gente, que papo torto esse, né? Aí eu falei assim, o que mais? Você não é dona de casa? Você pode escrever sobre a sua vida como dona de casa, mas você tem que escrever um assunto, Élica, e ir embora, para a gente conseguir. Aí começou a citar abrir vários outros perfis, falando, olha aqui, a gente abre esse aqui e sabe que o cara é isso, o cara é aquilo. Abre o teu, olha só, né? Aí eu falei assim, olhei, eu falei assim, ok. E aí, o que eu estava sentindo ali, percebendo, né? Que eu estava tentando me censurar, calar minha boca, botar uma mordaça, né? Querendo, para isso, colocando isso como uma moeda para continuar sendo meu agente literário e publicar os meus livros. Então, o preço estava alto demais. E eu não estava disposta a pagar esse preço. Mas, ao mesmo tempo, escrever é um ato extremamente solitário, demanda muito tempo. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo que os caras estavam falando, eu estava lembrando as horas que eu me dediquei escrevendo sozinha, de pesquisa, as dores na coluna que eu tenho até hoje por conta desse tempo todo que eu fico sentada.
lembrando disso. E a escrita não se dá com ponto final. O ponto final, quando a gente termina, é uma parte. A magia acontece quando a gente tem um leitor, uma leitora, uma pessoa que leia o que a gente escreveu. E eu não queria ficar com 6, né, livros na minha gaveta. Eu queria que eles fossem publicados. Porque senão esse tempo todo, sabe? Fica perdido. Assim. E era a minha chance. Mas o preço estava muito alto. E aí foi nesse contexto que eu já desci o elevador em prantos. Já era de noite, que eu fiquei umas 2, 3 horas lá com os caras conversando. Já era de noite. Aí eu lembro que o carro estava estacionado na calçada, ali na rua. Eu sentei no meio-fio, uma chuva danada, e eu chorando no meio-fio, desesperada. Falei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ou já sabendo o que eu tinha que fazer. Entrei no carro, mas vim chorando, assim, do Leblon até Madureira. Aí cheguei, entrei e fui dormir. Acordei e escrevi um texto movida pela força do ódio, né? Falando assim, pois é, gente, eu tinha um agente literário, aí contei essa história toda, né? Que estou muito feliz que eu estou com um agente literário, mas ele falou que para eu ser vendida, oferecida, o nome poder, né, ser comerciável, eu tenho que parar de falar sobre política. E eles falaram que eu posso falar de educação, de maternidade, de dona de casa. Então, esse texto é o primeiro texto que eu vou falar sobre esses assuntos. Então, vamos começar a falar sobre educação. Foi graças ao governo PT que eu vi os institutos federais, foi graças ao governo PT que eu vi as políticas das cotas serem implementadas. Aí foi graças ao governo PT, foi no Lula, foi na Dilma, aí falando um monte de coisa. Eu falei assim, então, aí eu não vou falar mais sobre educação, não. Eu vou falar sobre filhos, maternidade. Então, eu tenho um filho que se formou agora, e ele não sabe quando ele vai se aposentar, porque com essa reforma da presidência de Temer, que era 2016, blá, 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 comecei a falar um punhado de coisa. Aí falei da Nara, falei do IUC, da dificuldade para arrumar emprego, universidade, sucateada e tudo mais. Eu falei assim, falaram para eu falar também como dona de casa. Então, tem a Lucimar, que trabalha na minha casa há uns 20 anos, e foi graças ao governo PT que hoje ela tem a categoria sendo reconhecida, está com carteira assinada, né? As amigas da Lucimar estão super felizes. Aí, então é isso, gente, é isso. Eu não vou mais falar sobre política, eu vou falar sobre educação, filhos, né? E eu como dona de casa. Aí botei um ponto. Só que quando a gente coloca um ponto no texto desse, eu estou falando que meus livros não serão publicados. Então, esse texto, para mim, foi um texto muito dolorido. Eu escrevi ele chorando do início ao fim. E quando eu escrevi, eu estava assim, estava em frangalhos, porque era, né, o sinal que meus livros não seriam publicados. E aí, joguei para o universo, publiquei. O texto viralizou na internet. Eu acho que pela ironia toda, né, que ele continha, viralizou. E bateu na mão de muita gente, né? De amigos, de amigas, da minha mãe, minhas irmãs, primas, primos. Mas quem me ligou foi o Lula. E ele me ligou, quando ele me ligou, aí te respondendo, eu não acreditei. Porque eu já estava sendo muito atacada na rede social, porque eu já estava me expondo muito politicamente. Então, o hater já existia naquela época. Né? Então, a voz do Lula é muito fácil de ser imitada. Né? Aí eu falei assim, quando ele começou a falar, eu falei assim, tá de brincadeira, vocês estão fazendo isso, né? Às vezes se enxerga, que não sei o quê. Aí teve uma hora que ele falou assim, companheira, larga de bobeira, sou eu. Eu lembro dessa frase, porque essa frase foi o título de um outro texto meu. Companheira, larga de bobeira, sou eu. E aí eu quase morri. Né? Porque era o Lula me ligando. Aí eu tentando respirar fundo, fazendo um trabalho de meditação no meio do que ele estava falando, falei assim, olha, se o Lula me ligasse, o que eu gostaria de falar para ele? Eu pensando comigo, né? O que eu gostaria, o que eu não posso me esquecer, que eu não posso perder essa oportunidade, o Lula está me ligando. E aí ele falou um punhado de coisas, ele elogiou o texto, falou que... Eu falei assim, companheira, estavam tentando te calar, estavam tentando te censurar, e você dá essa volta por cima com textos super inteligentes. Eu sei que você está precisando do abraço, eu te liguei para você receber o meu abraço, para você contar comigo, para te parabenizar pela força, pela coragem. Aí ele falou um punhado de coisa, depois que ele terminou de falar, eu lembro que eu já estava calma de tanta respiração que eu fiz enquanto ele estava falando, e falei assim, Lula, primeira coisa, né? Aí dei as minhas condolências pela morte da dona Marisa. Aí eu falei assim, agora eu preciso agradecer a você, em nome de todas as professoras, de todos os professores e professoras desse país, estudantes
que eu vi que, se não fosse pela política das cotas, não estariam no Cefet, nos Institutos Federais e Universidades. Agradecer a oportunidade, o que você fez, a revolução que você fez na educação. Eu preciso te agradecer, que isso foi muito importante para a nossa sociedade. E falei mais um bando de coisas, a gente conversou mais um pouco. Logo depois eu fui pessoalmente no Instituto Lula, foi onde conversou sobre a minha filiação e aí eu me filiei. Mas foi nesse contexto, inicialmente, respondendo, eu não acreditei. Recebendo uma ligação do presidente. É maravilhoso, Cecília. Foi inesquecível. Sim. Iago, você... Você falou sobre as dificuldades de publicar um livro, né? O Isaac, ele tem uma história desse jeito, né? Que você contou lá na livraria, e eu achei muito interessante que você foi para São Paulo para tentar, numa gráfica em São Paulo, encher o carro de livro para você mesmo vender os livros, porque ninguém queria publicar o seu livro, né? Inclusive, só fazendo um adendo também, o Isaac, eu tenho 50 cópias deles na minha casa que você me deu. É mesmo? Porque você tinha uma coisa, eu não lembro, algum erro da editora, e aí tinham 500 livros que a editora ia descartar. Isso, e eu aí pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Pra não descartar, e aí 50 chegaram a mim que você me deu na Flip de E só tinha Paquetá. um erro numa página, num desenho. E eles iam descartar todos os livros. Todo mundo. Exatamente. Aí eu falei assim, por favor. Ele falou assim, tá, não vou te dar... É que eu tinha comprado 1000. E eles falaram, vou descartar. Eu falei assim, por favor, me dá alguns. Sim. Não faça isso, porque era uma página só que estava errada, mas eu não queria essa página errada, que era uma figura, ele é ilustrado, né? Uma página que eu reparei, quem conhece o original sabe. Aí eu pedi um tanto, e esse tanto eu doei para várias escolas municipais, né? Por aqui. O Isaac, ele foi um livro que eu escrevi, que eu tive no CERN. O CERN, para quem não sabe, é o maior laboratório de física do mundo. É um centro europeu de pesquisas nucleares. Eu tive lá para fazer um curso de física de partículas durante 10 dias, mais ou menos. E quando eu voltei, o meu filho começou a fazer muitas perguntas para mim sobre o que eu estava fazendo ali, o que é partícula, se eu tinha visto... Como é que era? Por que foi tão longe? Eu fui respondendo meu filho. O diálogo ficou... Meu filho, que na época tinha 7, 8 anos, o diálogo ficou muito bom. E eu falei assim, cara, eu preciso escrever sobre isso. Quando eu comecei a escrever, eu falei assim, poxa, mas eu acho que isso dava um livro. Né? E aí eu comecei, não, para ter um livro tem que ter mais um personagem. E para ser um livro infantil tem que ter um ilustrador. Aí eu comecei a pesquisar sobre ilustrador, comecei a ler vários livros infantis, que eu sempre li muito para as crianças, né? Para pegar a pegada da linguagem. E saiu Isaac no Mundo das Partículas, que é um livro que é lindíssimo, de divulgação de mecânica quântica, não só para criança, como para leigos. Agora, uma coisa é escrever o livro, outra coisa é publicar. E aí comecei a bater em várias editoras para publicar o Isaac. E primeiro que, como a gente não tem, como eu falei, não tem indicação, sim, não tem berço, isso fica difícil. Então, isso entrava na gaveta de uma editora que via, que me pegava daqui a alguns meses e dava a resposta para mim depois de 2 anos. O processo é esse, para falar que não valeria a pena publicar Isaac, porque falaram, olha, o Isaac é colorido, vai ficar muito caro, o livro é assim, o livro é assado. Ouvi muito que não tinha interesse comercial, né, pela linguagem que estava sendo abordada ali. E, enfim, foi uma coleção de nãos, né, que eu recebi. E aí eu sempre falava nas minhas redes sociais, colocava algumas ilustrações, parte do texto, e colocava no Facebook, falava assim, olha, fez aniversário mais uma vez, né, na gaveta, estou cantando parabéns, e é lamentável ter um livro desse que não seja publicado. Aí fui colocando isso, 2 meses eu colocava. E aí Joana Lebreiro, né, que é uma grande artista, diretora de teatro, professora também, inclusive professora da minha filha Nara, na CES Gran Rio, ela, excelente atriz, ela tinha um edital da Oi e ela falou assim, Élica, eu sou sua seguidora, trabalho com teatro e gostaria de ver o texto, porque tem um edital aqui que fala de divulgação científica. Eu acho que o teu livro caberia. Você confiaria o texto, né, para mim? Daria o texto para eu dar uma olhada para ver se tem adaptação para o teatro? Eu falei assim, toma, né? Dei uma pesquisada nela, vi que era uma pessoa do teatro, falei assim, toma aqui o livro, né? O texto, que nem publicado o livro estava.
E aí a Joana viu e falou assim, cara, vamos conversar sobre isso. Eu me encontrei com ela e ela falou assim, tem como a gente fazer um projeto, né, um edital para tentar competir com outros. Eu falei assim, ok, estou aqui para tirar qualquer dúvida. E ela inscreveu, Isaac concorreu com, sei lá, 30 mil roteiros e ganhou. A gente ganhou o patrocínio para ele virar um espetáculo infantil. E a própria Joana falou, Élica, cara, o pessoal sai do espetáculo querendo, né? Esse público querendo CD, querendo livro. Cadê o livro do Isaac? Eu falei assim, não existe, porque ninguém quer publicar meu livro. Aí eu fiquei assim, muito tensa em relação a isso. Eu ia vender o Pafúncio, né, meu carro, para poder rodar alguns livros para ter na saída do espetáculo. Aí ela falou assim, você vai ganhar um dinheiro de direito autoral. Aí eu falei assim, cara, não preciso vender meu carro, então vou fazer isso. Aí eu vi, aí foi a história de São Paulo. Aí comecei a fazer uma pesquisa das gráficas, né? Eu queria 1000 Isaacs, porque não vale a pena colocar 100, 200, aí 1000 a unidade fica muito mais barata. E aí a gráfica que eu achei foi em São Paulo, aí mandei fazer. Eu falei assim, então agora entrega. Ele falou assim, mas o frete era tipo 1.500 para entregar. Eu falei assim, meu Deus do céu, 1.500 de frete. Quem tem esse dinheiro, gente? Aí eu fui, na época a gasolina não estava tão cara, eu falei assim, cara, eu vou gastar R$250 para ir voltar de São Paulo, vale a pena ir de carro. E não podia levar ninguém, porque o carro ia ver cheio de livro como veio. Sim. Aí eu fui até São Paulo, peguei tudo quanto é livro e voltei no mesmo dia, que não valeria a pena dormir na casa de ninguém, porque aí é estadia e tudo mais. E voltei, fiz essa viagem com o carro arriado, vim devagarzinho voltando. E assim, quando eu voltando, mas eu fiz muito emocionada. Quando os livros entraram no carro, né, eu voltando, que o Isaac é uma criança que entra numa nave e vai visitar vários mundos, inclusive o mundo da partícula. Aí eu falei assim, gente, eu estou com várias naves, essas naves vão para onde? São 1000 naves que eu tenho aqui. Para onde que essas naves vão? E eu chorei várias vezes, me emocionando, né, nessa viagem de volta. E assim foi, né, a primeira milha de Isaac no mundo das partículas. Aí depois disso, hoje ele está publicado pela editora Livraria da Física e já está ganhando escolas aí, já está voando sozinho. Que bom. Érica, voltando para a política, você é professora. E ser professora é um ato político, a gente não pode negar isso. Como pré-candidata a deputada estadual, suas principais linhas programáticas vão estar ali relacionadas à educação? Ou a educação vai ser uma das muitas linhas programáticas? Aí a gente vai conversar sobre o conceito de educação aqui, tá? Quando a gente fala em educação, a gente não fala, entre aspas, só em você ter estrutura de trabalho, como salário digno para profissionais de educação e uma sala climatizada, lugares limpos, banheiros em condições de uso. A gente não está falando, entre aspas, só isso. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em mobilidade urbana, por exemplo. Né, que a gente tem várias escolas, universidades, que é de difícil acesso. Então, tem aluno que tem que estar no Cefet 7 horas da manhã e acorda às 4, que sabe que vai ficar 2 horas e meia no trânsito. Sim. Então, a gente está falando sobre isso também. Quando a gente fala em educação, a gente está falando sobre alimentação. Né? Pessoas bem nutridas. Hoje a gente tem mais de 50% da população em segurança alimentar. E a gente sabe que uma pessoa que não é bem nutrida não pensa bem, não raciocina direito, tem problemas de ansiedade, de sono, uma série de coisas. Então, quando eu falo de educação, eu falo de nutrição também. Eu estou preocupada com a quantidade de agrotóxico, estou preocupada com a quantidade de comida, com a falta de comida na mesa. Quando eu falo em educação, eu estou falando de saúde mental, de estudantes e profissionais de educação. E saúde mental nesse país, por exemplo, que a gente viveu, a gente percebeu, né? A gente ficou doente de Brasil, como Sim. foi no texto da Eliane Brum. Sim. A quantidade de pessoas que aumentaram o nível de ansiedade, de depressão, foi muito grande, foi sensível. Então, a quantidade também de assassinatos da população preta e da comunidade LGBTQIA+, também conta. E tudo isso reflete em sala de aula, porque a sala de aula é um reflexo da sociedade. Então, hoje, eu tenho alunos e alunas sofrendo de ansiedade porque não sabe se vai jantar. Eu nunca tinha visto isso. Eu sabia que isso existia, mas isso passou a ser agora comum nas salas de aula de institutos federais, Cefetes, em todo lugar do Brasil.
Porque eu falo assim, Cefet, Instituto Federal, porque é um lugar mais elitizado. Então, você está aqui, imagina todo o resto. Né? Então, eu estou falando disso também. Quando eu falo em educação, eu estou falando de emprego. Porque o aluno não sabe, a aluna não sabe, o jovem não sabe se estuda ou se ajuda o pai e a mãe no orçamento de casa. E bem se sabe que para você estudar, você tem que ter tempo e paz. Para você ensinar, para você aprender, para você estudar. E não estou vendo isso. Né? Então, quando eu falo em educação, eu falo em cultura. Não existe educação sem teatro, sem arte. Quando eu falo em educação, eu estou falando em esporte. Porque a pessoa que pratica esporte, que brinca, que está vivendo no coletivo, né, tá uma pessoa muito mais sensível, eu acho que muito mais aberta para você conhecer, para você aprender o outro ser humano que está. Então, a pauta inclui tudo isso. Que a gente fala em educação, às vezes parece que está falando só da porta da escola para dentro. Não, porque a escola, a sala de aula, reflete a sociedade. Então, eu preciso de alunos e profissionais de educação saudáveis para a gente colocar para frente. Essa nossa educação que a gente acredita que seja boa. Mas, para isso, o fora também tem que estar funcionando muito bem. Então, a pauta, eu acho que ela abre muito, sabe? Para a pauta da inclusão. Quando eu falo em educação, estou falando de inclusão de pessoas com deficiência. Então, ela abre muito. Eu estou sensível a várias pautas. Estou falando de intolerância religiosa, porque se eu não tenho aluno que não pode, né, manifestar que ele é do candomblé porque sofre bullying ou algum tipo de retaliação em sala de aula, eu estou falando disso também. A gente faz esse debate também. Então, é muita coisa que a pauta educação, ela abraça. Engloba, sim. É bom saber que a gente tem uma candidata, uma pré-candidata a deputada estadual que vai fazer alguma coisa além de dar moção. Que você está vendo como é que tá a Lerge, né? Assim, tô vendo, tô vendo muito distribui bem. muita moção e não faz quase nada, né? Então, em referente a isso, como é que você enxerga assim, a falta de representatividade tanto para pessoas que lutam pela educação quanto mulheres hoje na Lerge? Como é que você vê isso para um futuro da política e até para as próximas eleições, né? Eu vejo como uma necessidade da gente fazer essa revolução, que já começou a acontecer. Eu acho que para a gente debater sobre educação, tem que ter pessoas que vivenciaram o chão da escola. Acho de verdade. Porque eu vejo o debate acontecendo muito. Aliás, é uma história do Brasil. Se você pegar a história de ensino, não só no Brasil como no mundo também, é muito administrada por pessoas que não entendem sobre educação, por empresários, sabe, que vão dar o norte do que pode acontecer ali dentro. E aí eu acho que quem vivenciou a escola consegue falar com mais propriedade sobre o que acontece ali dentro e o que é necessário para que o trabalho aconteça da forma como precisa acontecer, sabe? Para a gente ter paz, como eu estou falando, paz e tempo para trabalhar, isso abrange muita coisa. A questão das mulheres, eu acho que a gente avançou muito, não só mulheres, como, né, a população negra também tem que estar representada ali, indígena. Eu acho que locais de poder têm que refletir a nossa sociedade. Não está refletindo. É só a gente olhar uma foto do povo brasileiro e olhar a foto do Congresso Nacional ou de quem está na Lerge. Não reflete o que é o Brasil. E tem que estar refletido ali, sim. Por quê? Porque assim como também na ciência, os locais onde são produzidas verdades científicas também tem que ter diversidade, né? Por quê? Porque tanto a ciência quanto a política, elas avançam em cima de perguntas, de pautas. E você faz a pergunta em cima da sua dor, em cima da sua vivência. Então, por isso que tem que ter diversidade nesses locais de poder, que aí considera a ciência também, institutos, né, onde se produz pesquisa, onde se faz pesquisa, locais de poder também, que não deixa de ser. Né? A sociedade tem que estar representada aí, nesses locais, e não está. Então, acho que essa luta, essa pauta tem que ser nossa também. Né, para encorajar mais pessoas a fazerem isso, né, a se candidatarem, ou então fazer o que, inclusive, sou eternamente grato que vocês estão fazendo, dar voz para as mulheres, né, para as pessoas pretas, para a gente falar o que a gente quer fazer, a revolução que a gente quer colocar para frente, projeto político que a gente acredita. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente tem um Estado que ele é caro e é ineficiente, né? Exatamente por uma troca de acordos ali entre governos, entre partidos. A gente tem hoje no Rio de Janeiro um secretário de Educação que é um açougueiro de profissão, né? Então,
Você pensa de que forma que a gente consegue modificar isso? Porque, assim, os acordos políticos, eles vão continuar acontecendo. As trocas de cargos, elas vão continuar sendo através de indicações políticas e partidárias. Você acredita mesmo que tem como mudar isso para uma indicação técnica, séria e profissional? Ou... Acredito. Eu preciso acreditar. Sabe, eu sei que a gente... Eu não estou entrando na ingenuidade, achando que a gente vai entrar lá e vai conseguir fazer tudo. Assim como... Né? O Lula entrando não vai conseguir, o Brasil não vai estar cheio de borboletas azuis e arco-íris pelo Brasil inteiro. Né? Eu acredito que a gente vai ter uma luta, vai travar uma luta ali. Por isso eu acho muito importante a comunidade estar atenta também. Né? Não é só questão dos parlamentares, não é só questão do presidente. Eu acho que a comunidade tem que estar muito atenta, muito mobilizada para a luta que a gente está travando. E a gente sabe a importância das pessoas na rua, da uma mobilização. O quanto que o político se preocupa com isso, o quanto que isso é um termômetro, né, para o que o político vai fazer ou deixar de fazer. Vide o medo de Bolsonaro agora, vendo, né, aonde ele vai, está muito esvaziado em comparação à rua de Lula. Verdade. Né? Então acho que é um trabalho nosso, é um trabalho da comunidade, da sociedade como um todo. Agora, eu acredito que a gente, por exemplo, esse local que eu estou hoje, como o Lula me falou, não é um local agradável de se estar. É um local é um local muito árido, certo? De muita disputa, de muitos ataques, de muito enfrentamento. A gente recebe muitos xingamentos e a gente está o tempo todo tenso aqui. Então, esse local é um local muito complicado de se estar. Mas eu sei que se eu não estiver neste local, alguém vai estar. E, de repente, ou possivelmente, ou muito provavelmente, essa pessoa que vai estar nesse local, nessa disputa, de repente não vai defender a educação que eu acredito que seja boa. Então, eu preciso fazer essa defesa. E se o nome tem condições de chegar, eu vou lutar para que a gente esteja lá, para ver o que está acontecendo ali dentro e, pode ter certeza, utilizar tudo que eu tiver, né, para a gente avançar na pauta que a gente acredita. Você tocou num assunto muito interessante agora, que é a disputa. E aí eu vou puxar para uma disputa que está tendo dentro da própria esquerda do Rio de Janeiro. Chama-se André Siciliano e Molon. O André Siciliano conversou com a gente no último ato que teve e confirmou que é pré-candidato, sim, ao Senado. O Molon também diz que é pré-candidato ao Senado. O que você acha dessa história toda? Existe um acordo? A Gleisi diz que existe um acordo nacional, que de fato existe, o PSD e o PT estão andando juntos no Brasil todo, mas aqui no Rio, que é inclusive uma base eleitoral para o Brasil, o Sudeste como um todo é uma base muito forte, a gente está com essa racha dentro da própria esquerda, das duas candidaturas ali, e ninguém sabe quem vai, quem não vai, quem vai desistir de última hora, se ninguém vai desistir de última hora. Olha, eu acho que o pessoal tem que entender como é que funciona a política. Sim. Né? Compreender. Eu acho que todo mundo está vendo que o Lula está costurando pelo Brasil inteiro. Né? Quando o Lula coloca Alckmin como vice, foi uma coisa que muita gente fala assim, pô, o que está acontecendo, gente? Não é? De fato, tá eu não esperava ir num ato e ver o Alckmin gritando, Lula, Lula! Não é, gente? É isso aí. E quando ele coloca, a gente fica assim, gente, não. Aí o pessoal tava querendo a Haddad como vice, Manuela Dávila como vice, Flávio Dino como vice, daqui a pouco ele vem com Alckmin, o que está acontecendo? Né? O que é isso? Então, entender a jogada, porque você, na política, você joga xadrez o tempo todo. Né? Então, quando o Lula faz essa jogada, e jogada que eu acho que foi uma jogada de mestre, quando ele coloca isso, ele tá apontando muitas coisas que ele está disposto a fazer, inclusive o diálogo. Então, é isso, para conseguir avançar. Tanto é que a gente avançou muito. São Paulo, né, a gente conseguiu avançar demais. É muito provável, né, tudo está indicando que a gente vai ter Haddad como governador. Um professor como governador de São Paulo. Entende? Isso não é pouca coisa não, gente. É São Paulo, é muita coisa. E, né, o que foi pensado? Qual é a costura melhor para se fazer aqui para a gente conseguir eleger Freixo? Quem pode mais potencializar, né, o Freixo aqui? Então, isso foi conversado entre dirigentes do partido em instância nacional. E isso a gente tem que ver, né, que acontece a conversa, isso é debatido entre eles, entre elas, isso é votado, isso é acordado entre eles. E o acordo foi, né,
o PT apoia Freixo como governador, que a gente poderia colocar um candidato para governador. Temos excelentes nomes, né? A gente não coloca ninguém, né? Mas a gente, né? O Lula tinha falado, entre outras pessoas também, o André Siciliano, que foi presidente da LERJ, fez um excelente trabalho, diga-se de passagem, como presidente da LERJ. Inclusive, vale aqui pontuar que a UERJ, ela respirou bem, né? E não com aparelhos, respirou bem durante a pandemia, graças à LERJ, que ajudou muito a UERJ, e outras coisas também que a LERJ foi fundamental nesse processo. E o nome disso é o André Siciliano, que teve ali naquela presidência, né? Que soube conversar com muita gente. Mas você não acha que o André Siciliano conversa com gente até demais? Conversa com o Cláudio Castro, que é de direita, por exemplo? Eu acho, antes de achar isso, eu acho que ele é o presidente da LERJ. E como presidente da LERJ tem que conversar com todo mundo. Sim. Tá? Isso é um ponto. Eu não estou querendo falar aqui que o André Siciliano é o Papa Francisco. Sim, claro. Ok? Não estou defendendo a pureza de ninguém. Sim. Assim como não vou defender a pureza de Molon. Então não tem puros aqui. Entende? Mas eu sou, e estou falando como pré-candidata, como uma pessoa filiada ao Partido dos Trabalhadores. Eu também tenho que estar de acordo, tem que ser leal a isso. Não pode eu aqui de baixo, eles acordam, fazem um acordo lá e eu ficar assim, não concordo, eu vou fazer diferente. Sim. Isso é falta de lealdade ao partido. Então, eu confio nas pessoas que estão ali, nesse debate que aconteceu. Então, o acordo foi esse. Esse é o ponto. Teve este acordo. E tem alguém que não está cumprindo o acordo. E esse alguém não é o André Siciliano. Isso é o desenho que a gente tem. Bem nítido aí. Entende? Estou falando mal de Molon? Não. É um excelente parlamentar. Eu acho que é um quadro excelente. Mas o acordo foi feito com o André Siciliano, que também é um quadro excelente, que tem várias qualidades. É perfeito? Não é perfeito. Está aberto para crítica? Ele está aberto para crítica. E vamos conversar em cima desse acordo. Sim. É o que eu acho. Agora, tem a pessoa que foge do acordo é o Molon. Sim. Entende? Porque do outro lado aqui já está conversado. E quando a gente conversa com o Freixo, tá com o Lula e com o André Siciliano e com outras pessoas do partido, isso pra gente tá acertado. Entende? Tem uma pessoa aí que está fora. A gente viu agora em São Paulo também o Márcio França desistindo, retirando a candidatura dele ao governo do estado em favor da candidatura do Haddad. Mas tem que ver. O que se fala muito é que quem está mais próximo do Romário nas pesquisas é o Molon. E que o Siciliano está um pouco atrás. E isso, para as pessoas de esquerda, eles veem como uma chance de tirar o Romário do Senado. Então, essa dificuldade de escolher entre o Molon e o Siciliano também vai por isso, né? Eu acho que também é não entender como é que é feita a pesquisa. Sabe? Esse negócio de pesquisa já mostrou, e por isso que eu fico preocupado com pesquisa, da metodologia, por exemplo, de cada pesquisa. Então, você vê, quando é feita a pesquisa, às vezes a política, a sociedade é um polígono de infinitos lados. E aí a metodologia, às vezes, pega um lado para falar que isso está acontecendo, sabe? Eu andei, né? Eu estive com o André Siciliano em alguns lugares. Então, por exemplo, ele, ao longo do estado, ele é muito bem recebido em muitos lugares, como a Baixada Fluminense, por exemplo. Sabe? É uma receptividade ali que eu nunca vi igual. Então, é algo que eu acho que a pesquisa não contemplou. E muita gente também não sabe que ele tem um público dele, tem um grupo de eleitores, o capital político dele também está muito forte em vários lugares. Eu acho que isso não foi contemplado na pesquisa. Então, isso é outro ponto a ser considerado, sabe? Érica, você acha essa eleição de 2022 mais fácil do que a eleição de 2018? Cara, que pergunta difícil. A pergunta está difícil, eu vou falar por quê. Em 2018 foi muito complicada para a gente, né? Porque a gente estava sofrendo com a Lava Jato e foi extremamente complicado. Com Lula preso, a gente tentou fazer campanha com Lula preso, foi muito triste tudo isso, sabe? Com o antipetismo, assim, galopando na nossa cabeça. Então, isso foi muito pesado. Né? E administrar o resultado também, que foi 2018, né? Que foi uma tristeza para o Brasil inteiro, e a esquerda perdendo, o PT também, né? Perdendo muito votos em vários lugares, isso foi muito triste. Agora, eu como professora, eu jamais usaria a dor para ensinar uma pessoa, mas eu preciso reconhecer que a dor foi didática em 4 anos de governo Bolsonaro com uma pandemia no meio do caminho. A dor da fome, né? Ela foi muito didática. A dor que você sente e ter que deixar um alimento na prateleira que você gostaria de levar.
Essa dor, eu acho que é uma dor muito didática. Acho que as pessoas acordaram, tanto é que Lula está liderando nas pesquisas e a gente vê o datapovo, que o pessoal fala, né, que tá indo muito bem. Então, a gente, de fato, hoje, a gente está num momento melhor para andar. Você está aqui com a camisa do Lula, está aqui feliz, já está andando pelas ruas. Muita gente está andando com a blusa do PT, de Lula, de vermelho, orgulhoso com isso que esse movimento está tendo. Porém, a gente sabe que o nosso inimigo é o fascismo. E essa galera não brinca em serviço. Nessa madrugada foi assassinado Marcelo Arruda, um companheiraço do PT em Foz. Ele estava numa festa de 50 anos, o tema da festa dele era Lula e PT, como tem sido várias festas, né, que a gente tem visto, né, pessoal movido pela alegria, pela esperança, né, fazer uma festa animada, o Lula está vindo, é o meu último aniversário nesse governo Bolsonaro. Então o pessoal tem feito isso. E entrou um bolsonarista e assassinou o nosso companheiro. Então, fora isso, a gente viu, né, bomba caseira feita com fezes no comício do Lula. Ato, sim, claro. Né? Eu estava ali perto quando isso aconteceu, tinha criança, tinha idosos ali, foi um crime, um crime que foi cometido ali. A gente viu um drone lançando também venenos e também possivelmente fezes, excrementos, né, do drone em cima de um grupo que estava para ver o Lula também. A gente viu tacando tiro, né, no prédio da Folha. A gente viu tacando, né, outro saco de fezes, de novo, e de ovo, no Juiz. Então, é com essa galera que a gente está lidando, sabe? Uma galera, assim, extremamente perigosa. E Bolsonaro falou numa live, falou de uma forma que eu acho muito também criminosa. Ele falou assim, olha, vocês sabem o que tem que ser feito antes das eleições. Eu não preciso dizer, vocês sabem. Depois de ele ter armado a população, depois de ele ter feito vários discursos de ódio, demonizado mesmo, a esquerda, né? O pessoal vê, muita gente vê, né, o pessoal de esquerda como algo muito ruim. Né? Muita gente acredita nisso, é o demônio, gente, sabe? É o espírito do mal se apossando dessa galera aqui. Muita gente vê isso. Então, ele pega essas pessoas e fala, vocês sabem o que tem que fazer antes das eleições? É muito perigoso isso, porque está cheio de maluco solto. Assim como o Trump fez lá nos Estados Unidos, ele está incitando as pessoas falou, a irem, ele falou né? assim, eu não estou falando para invadir nada, não. Estou falando que... Isso tem vídeo dele na live. Eu não estou falando que isso... Não precisa ter Capitólio aqui, não. Mas vocês sabem o que tem que ser feito antes das eleições. Ele falando isso para esse grupo que ele armou. Ele armou esse grupo e depois fala, vocês sabem agora o que precisa ser feito. Então, aí você me pergunta, né? Se está mais difícil 2018 ou 2022... Em 2018, a gente estava com o antipetismo, mas a gente não tinha uma população armada. Agora, o antipetismo diminuiu, mas a gente tem uma minoria raivosa, armada e muito perigosa. E foi o primeiro assassinato que aconteceu por conta das eleições, divergências políticas ali em Foz. Eu espero que seja o último, mas eu temo que não seja, sabe? E a gente está vendo que essa galera está... O nível que eles estão. A gente dá o que a gente tem. Né? Então, eles têm... né, excrementos, né, fezes, bosta na cabeça, e eles estão fazendo isso. Ou então eles têm muito ódio, eles estão armados, eles estão tendo, né, projetos, eles estão dando pra gente que eles receberam em 4 anos. E eu tô... A gente está falando, o Bolsonaro fala isso, vocês sabem o que vocês têm que fazer, com um maluco que pega, né, vai no posto de gasolina, não sei se vocês viram esse vídeo, o cara enche o tanque, toma banho, lava o carro, fala assim, é Bolsonaro. Ou seja, com gente que está rasgando dinheiro. Rasgar dinheiro é uma coisa de uma pessoa que está descompensada, que não está raciocinando direito. Ele fala para essa pessoa, você sabe o que você tem que fazer antes das eleições. Então, é com isso que a gente está lidando. Então, eu acho que a gente está num clima mais favorável para a gente. Eu acredito que o Lula será eleito, mas eu temo que mais assassinatos aconteçam, vindo, obviamente, principalmente do campo bolsonarista, sabe? Principalmente porque eu acho que outra galera de direita também pode estar violenta. Então, eu não sei, eu estou muito apreensiva, com muito medo do que pode acontecer. Eu estou muito apreensivo com o que pode acontecer depois das eleições, como a eleição do presidente Lula. Eu penso que as instituições
não podem reagir à altura de um possível golpe de Estado. Você acredita num possível golpe de Estado? Porque eu, particularmente, acredito. Eu acho que o Bolsonaro não vai aceitar perder uma eleição de uma forma tão harmônica quanto a gente pensa que pode ser. Verdade. Olha, eu acredito na possibilidade da tentativa, mas que a tentativa não vai vingar. Sabe? Eu acho que eles vão tentar. Como estão tentando? Estão anunciando. Sim. Vou fazer, vai acontecer, né? Chamando exército, a general falando que vai querer auditar voto, caramba, 4. Eles estão anunciando. Eles estão anunciando que vão fazer. Estão anunciando que vão dar o golpe. Mas eu não acredito que esse golpe se concretize. Até mesmo que eu acho que a esquerda, que achei que ficou tímida durante tantos retrocessos que tivemos, nesses 4 anos de governo, com mais 700 mil mortos, né, e atraso e corrupção que está acontecendo, orçamento secreto, 100 anos de sigilo e tudo mais, eu acho que essa esquerda, que estava até um pouco movida pelo Rivotril na água, eu acho que ela tende também a dar uma resposta, sabe? Mas você não acha que o Bolsonaro conseguiu fazer e passar tudo o que passou no Congresso como um todo, porque a oposição acaba não se opondo muito? Não é que não se opõe muito, é porque, de fato, em número é minoria. É minoria. Por isso que o Lula está falando o tempo todo. Não basta eu ser eleito. A gente precisa mudar a cara do Congresso Nacional. Então, ele está falando isso o tempo todo. Eu acho que cabe aqui, para cada pessoa que está nos ouvindo, puxar para si a responsabilidade de pensar e apresentar deputados federais, deputados estaduais, né, senadores, que vão colocar ali e fazer campanha para essas pessoas. Ir para a rua fazer campanha para todo mundo, do campo progressista, sabe? A gente está com um leque de pessoas aí se candidatando, né? Um leque bom, tanto para deputado federal como para senador, no Brasil inteiro. É para a gente pegar esses nomes e colocar na rua e fazer campanha. Escolha o seu e vai fazer campanha, sabe? A gente precisa puxar para si e entender como é que funciona a política. O presidente não é rei. O Lula está sinalizando. Eu preciso ter um Senado que me apoie e uma Câmara que me apoie. Ele está falando isso o tempo todo. Ele está fazendo essa costura. Agora a gente tem que fazer o nosso. Né? A gente tem que fazer a campanha. Né? Ele pode fazer campanha de várias formas diferentes. Pode ir para a rua panfletar, pode conversar com todo mundo via WhatsApp, mandar material, pedir para seguir na rede várias pessoas também, para ver o que as pessoas estão publicando, o que te agrada mais, e fazer esses nomes ficarem conhecidos. O meu nome mesmo, muita gente ainda não sabe. Muita gente se surpreende. Pô, você está deputada, pré-candidata a deputada estadual? Então, eu peço, por exemplo, para os meus grupos, para as pessoas que já estão fechadas comigo, eu falo assim, me apresenta para mais pessoas. Não adianta falar assim, eu voto em você, ou eu vou te apoiar. Eu falo assim, cara, me apresenta, a gente precisa ser apresentada. Porque o outro lado lá tem uma coisa que a gente não tem, que é dinheiro pra caceta. E eles impulsionam a postagem. Sabe? A gente não tem como fazer isso. Então, eu tenho você para vir comigo. Né? E você precisa se multiplicar. A gente tem que fazer isso com todos os nossos candidatos que a gente abraçar. Entende? E a gente tem que abraçar mesmo essa campanha. A gente está a 3 meses das eleições. Né? Então, a gente tem que fazer essa revolução, puxar para si essa responsabilidade. Eu ainda estou vendo muita gente muito calma. Sabe? Em relação a isso. Muita gente muito calma. Eu acho, gente, vai deixar o quê? Para virar voto, tomar bolo, né? Comer bolo, tomar café para fazer virar voto na véspera das eleições? Aí, quando bater o desespero, não está desesperado ainda? Se não está desesperado ainda é porque está mal informado. Para fazer o virar-voto a partir de agora. Sabe? Cada um do seu jeito. Sim. A gente tem, infelizmente, tanto o Congresso quanto o Senado tomado por bolsonaristas. Inclusive aqui no Rio, né? Nós temos os 3 senadores do estado do Rio são bolsonaristas. É uma coisa horrível, assim. E em 2018 teve um revés, porque como teve a questão da esquerda estar sendo atacada, que era a questão do antipetismo muito forte, a gente viu os próprios senadores não se candidatando à reeleição do Senado, né? A gente teve a Gleisi lá no Paraná, que para manter um cargo foi para a Câmara, o Lindenberg que perdeu e agora está na Câmara Municipal aqui do Rio. Então, a gente tem muita gente boa por aí, mas tem que trabalhar bem. Tem que trabalhar bem, exatamente. Conversar com a população, tem que conversar com todo mundo, sabe? Com amor no coração, sem a pretensão também, que tem muita gente que fica assim, eu não vou conversar não, que não tem paciência. A gente fala, a pessoa não ouve. Eu falo assim, cara, fala com amor o que você tiver que falar para essa pessoa. Não é com ódio, não é xingando, se achando melhor, né? Fala com amor para essa pessoa. Aí você vai e fala.
Aí daqui a pouco uma pessoa fala também, a outra pessoa fala. Ela tá vendo o que está acontecendo no supermercado, tá vendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil inteiro. Vai que a ficha cai. Né? Você não vai conseguir encher o copo de uma vez, mas você fez o teu papel, você colocou lá um pouquinho de água. Daqui a pouco vai um outro, coloca mais água, daqui a pouco a pessoa entende, né, o que está acontecendo. E esse diálogo é o que você ensina no seu livro? Como dialogar? Eu ia trazer esse gancho exatamente para isso. No seu último livro publicado, né, Como Dialogar com o Negacionista, você fala muito sobre isso, né? Tem uma parte que eu achei polêmica, porém achei necessária, que você fala que todos nós somos negacionistas. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, o livro não se propõe a ensinar, né? Não é um tutorial de como matar o negacionista, por exemplo, que muita gente compra animada. Eu preciso muito desse livro, né? Vem com o martelo junto. Aí a pessoa já fala assim, não. O livro ele se propõe, como eu falei aqui, eu fiz o meu mestrado em História, o doutorado em Filosofia, mas eu puxei muito para a História da Ciência e Filosofia da Ciência. Quero dizer com isso que eu estou há mais de 10 anos da minha vida, muito mais de 10 anos, estudando, pesquisando, lendo, escrevendo, discutindo sobre o conceito de ciência. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, o mundo ficou dicotômico, né? Os negacionistas, os burros, os letrados, e nós, os defensores da ciência, super inteligentes, que não temos paciência para discutir com essa raça aqui. Ficou isso. E eu vi que estava numa situação perigosa. Porque quando se tem um muro, quando não se tem diálogo, é um perigo. É um alerta vermelho para a sociedade, porque a gente está numa democracia. Se a gente preza pela democracia, a gente preza pelo diálogo. E diálogo com os diferentes, com quem diverge. Como assim eu não quero dialogar com você? Né? Porque você é negacionista. É com ele que eu quero dialogar. Né? Que eu preciso, pelo menos. Né? Então, eu fiquei pensando, como é que a gente pode derrubar esse muro? Né? Será que essas pessoas que defendem a ciência estão defendendo da forma correta, estão fazendo isso, entende o que é ciência, entende como é que a ciência funciona no Brasil e no mundo, entende tudo o que está acontecendo. E aí o livro faz um debate sobre isso. Né? E eu começo falando que todos nós somos negacionistas, mostrando, por exemplo, a pauta ambiental é a pauta que tem mais negacionistas. Né? A gente sabe, todo mundo, cientistas do mundo inteiro, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, assinado por vários cientistas, né, já estão, toda hora tem alguém falando, olha, a gente está chegando num ponto de inflexão. E se chegar nesse ponto vai ser, né, como o próprio nome fala, não vai ter volta. Né? A gente vai ter estiagem, a gente vai ter falta de alimento para os pobres, principalmente. Né? Então, a gente está falando sobre tudo isso. A galera está alertando de todas as formas. Está falando da forma que a gente está se alimentando, está contribuindo para esse aumento da temperatura, aumento dos gases estufas que contribui para esse ponto que a gente está chegando. Então, quando a gente fala sobre isso com várias pessoas, fala assim, olha, por exemplo, a pecuária é uma indústria que contribui muito para o aumento dos gases de efeito estufa, que, por tabela, para o aquecimento global. Então, quando a gente aceita o que os cientistas estão falando, a gente vai ter que diminuir o consumo de carne. Então, é onde eu começo a colocar. Mas quando a gente começa a falar isso, ou que tem que modificar, não só diminuir o consumo de carne, como de outros grãos também, que tem vários grãos que não são sustentáveis. Então, eles propõem uma dieta que nem uma dieta vegetariana. É uma dieta que se chama flexitariana, que, por exemplo, tem algumas culturas de peixe que são sustentáveis. Então, pode comer peixe. Inclusive, pode comer carne, mas é um bife pequeno a cada mês. Entende? É claro que a gente reduziu o consumo de carne não porque a gente queria, não por uma consciência ecológica, mas por uma imposição que aconteceu no mundo econômico. Mas seria interessante a gente fazer esse resumo consciente. Assim, não, né? Por uma questão, para não alimentar essa indústria da agropecuária, que contribui para o aquecimento global, eu vou pensar em alimentos sustentáveis. E isso ser colocado, porque isso já está sendo falado, há mais de 50 anos. E a gente coloca isso para a sociedade, todo mundo fica meio... Não é comigo, sim. Meu filho vai ver isso, meu neto. Né? Eu adoro carne. Aí a pessoa fala assim, mas eu adoro churrasco. Eu falei assim, tudo bem, eu também adoro. Né? Eu também gosto, mas é uma questão da gente abrir mão de certas coisas para um bem coletivo maior. Né? E aí eu vejo que ninguém está disposto a fazer isso. Então, é onde eu coloco, dando o exemplo da pauta climática, que todos nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. Então, esse é um ponto. Quando você reconhece que o mecanismo que acontece na cabeça de quem você está xingando de burro acontece na tua cabeça também,
Eu acho que isso traz humildade para um debate que é super necessário. Sim. E aí, por isso que eu faço esse primeiro capítulo, que incomoda muita gente, mas que a pessoa fala assim, cara, não, de fato, eu sou negacionista. Eu li e eu falei, pera. De fato, tem coisas esquisitas na minha cabeça também. E aí você se abre para compreender que esse fenômeno que é o negacionismo, que não é uma questão cognitiva. A gente está vendo professores, doutores e não sei o quê, às vezes, não querendo tomar vacina. Tem colega meu no Cefet que não quer ser vacinado, né? Que foi vacinado de forma obrigatória, sabe? Porque senão ele não seria, tá contra a vacina. Então, a gente vai conversando acho que com pessoas, não é uma questão cognitiva, né? É uma questão social, é uma questão política, para além de uma questão epistemológica, que tem a ver com conhecimento, sabe? É psicológica, religiosa. Então, tem muita coisa envolvida aí. Então, a gente tem que ter um carinho, um amor, né, para conversar com um negacionista, porque com ódio a gente coloca um muro. Com ódio ninguém ouve ninguém. Aí é todo mundo xingando. Érica, voltando para Érica, candidata. Você, pré-candidata ainda, né? Você sabe que dentro da LERJ existe uma CPI, que é a CPI... É do que mesmo? Como é que se chama? CPI dos trens, né? Dos trens. CPI dos trens, e que os trens no Rio de Janeiro são uma calamidade total. Moradora de Madureira, eu sei como é que é. Uma calamidade total. Essa CPI, como é que tá, Iago? Você sabe? Tá deliberando... Eles terminaram um prazo e estenderam por mais 60 dias para ter uma posição tanto do governo quanto da concessionária. Porém, a gente vê que a Supervia todo dia tem problemas de atraso e eles fazem reuniões esporádicas, mas não conseguem ter efetivamente um resultado para resolver o problema da Supervia, né? É porque não tem um resultado. Existe um resultado para resolver o problema de transporte. E a gente está querendo entrar para ver o que está acontecendo ali dentro, né? Sim. Aí eu fico igual vocês por enquanto. Assim, o que está acontecendo? Aí a gente entra para fazer essa disputa ali. Né? Porque um dos papéis do deputado, da deputada estadual, é você fiscalizar tudo que está acontecendo ali. Né? A gente entra com esse intuito também. Mas você acha que é possível, de fato, dentro da LERJ, que é uma casa difícil, vamos dizer assim, que é uma casa onde tem muitos milicianos, não vamos negar, é uma casa, enfim, existe uma mini máfia ali dentro. Um deputado ou uma deputada de esquerda com um ideal consegue, de fato, fazer uma fiscalização sem ser ocultado ali por aqueles outros que estão, por aquela maioria? Como eu falei na outra pergunta, eu preciso acreditar nisso, sabe? Eu vou acreditando nisso. Volto a dizer, eu sei que a gente vai enfrentar dificuldades ali. Né? Eu estou disposta a enfrentar essas dificuldades e até onde eu conseguir ir. Mas eu sei que é muito difícil. Eu estou sabendo no local que eu estou entrando. Né? Não é um local de pessoas... Está cheio de cidadão de bem ali, né? Está cheio de cidadão de bem. E cidadão de bem a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Eu sei disso, mas estou disposta a fazer esse enfrentamento. Estou entrando, inclusive, para isso. É bom saber disso, né? Sim, porque com certeza. Tem muitos parlamentares, até de centro e centro-esquerda, que quando chegam na LERJ, eles acabam sendo censurados por todos aqueles acordões que são feitos ali e silenciados, assim. Então, e a gente precisa de pessoas para brigar, exatamente, que diga, né, que é um problema e que precisa ser resolvido. E para ser resolvido, para além de mudar a cara do Congresso Nacional, o que a gente precisa? Mudar a cara da LERJ. Então, a gente tem ali, né, em torno de 70 deputados, sendo a grande maioria, fechada com um campo que não é o nosso campo progressista. A gente tem uma minoria ali. E tudo que passa tem que ser votado. Esse é um ponto. Então, a gente precisa entender como é que funciona a política e saber que precisa mudar a cara da LERJ também, das assembleias, não só do Rio, como do Brasil. Então, por exemplo, tem muita gente que nem pensou ainda sobre a eleição para deputado estadual. Então, volto a dizer, pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, pense sobre isso, que não adianta reclamar, mas quem está ali dentro, né, você não saber quem está ali dentro, não saber como é que funciona. A gente precisa de bons e boas deputados para fazer essa disputa ali, mudar a cara da LERJ também. Colocar gente que está com a pauta progressista. Agora, é a minoria que está ali dentro. E o trabalho tem que ser feito pela sociedade. Entende? E a sociedade deixa para escolher aqui deputado estadual praticamente no último dia. Isso é um problema. Não trabalha o candidato, a candidata, sabe? E justamente num campo onde a gente precisa de muito apoio. Porque é muita gente competindo.
São muitos nomes sendo colocados. Então, é escolher um nome que você confia e trabalhar esse nome, sabe? Fazer a propaganda desse nome, fazer campanha para essa pessoa, sabe? Isso é muito necessário. As pessoas, a sociedade se envolver nas eleições e entender como é que funciona politicamente a coisa. Pergunta final, Iago. Então, o que você espera dessas eleições? O que você acha que pode acontecer e que o Brasil que você quer, assim, que você espera daqui a 2 anos, que é o processo que a gente tem para tentar mudar alguma coisa? Nossa, a pergunta até que emociona a gente, né? Que a gente sofreu tanto nesses 4 anos. Eu vi a ciência sendo sucateada. Pela primeira vez, eu estou vendo colegas, professores e professoras, nunca tinha visto isso, falando que está com vergonha de falar que é professor e professor. Olha que nunca foi fácil ser, né, professor nesse país, mas a gente nunca foi tão humilhado como nesse governo. Então, ver a minha classe, a categoria toda, profissionais de educação, sendo humilhados, foi muito difícil. Eu nunca vi na minha vida, eu tenho 27 anos em sala de aula, nunca vi tantos colegas deprimidos, sabe? Desanimados. Em um local, por exemplo, como o Cefet, que é um centro de ensino por excelência, lá a gente não tem só ensino médio com o técnico, integrado ao técnico. A gente tem graduação, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado. Então, e visito, né? A gente está sempre conversando com universidades, institutos federais, tanta gente desanimada, triste, com o sucateamento que está acontecendo. Inclusive, corre risco da gente não funcionar para o segundo semestre. Então, tudo isso é muito dolorido acompanhar. Fora 700 mil mortos, fora o Brasil ter voltado para o mapa da fome, fora a minha calçada tá cheia de pessoas dormindo, inclusive com crianças, né, idosos na rua. Então, isso é muito dolorido. Eu espero que daqui a 2 anos, né, que o Brasil já saia do mapa da fome de alguma maneira, que isso é o mais urgente de tudo. Né, que eu não veja mais pessoas na rua. Eu acho que isso é muito urgente mais do que tudo. Ter pessoas dormindo na rua, isso é muito humilhante. Imagina, você dormir na rua não é lugar nem de cachorro para ficar. Imagina gente, criança, idoso, não, sabe? Ninguém merece isso. Ninguém merece, né, não ter um local para dormir, para tomar um banho. É muito triste isso. E não ter alimento para comer. Então, eu espero que essa questão seja a primeira que seja resolvida. E o Lula sempre falou, quem tem fome tem pressa. Né? Ele sempre ele governa para as pessoas mais vulneráveis. Eu acredito que ele vá fazer isso ali. E que valorize, que a gente volte a sentir orgulho de ser professor, professora, pesquisador, pesquisadora, que a gente não fique mais capacho de nenhum país. A gente mostrou que a gente tem muita inteligência, que as nossas universidades, que as nossas pesquisas são pesquisas de ponta, que a gente consegue, quando tem estrutura, paz e tempo, resolver muitas questões nossas, sabe? E é só uma questão de dar para a gente essa paz, esse tempo, essa estrutura, para a gente voltar a ser feliz de novo. Né? O lema da campanha do Lula é sem medo de ser feliz. Eu espero que essa felicidade aconteça, desponte. Eu acredito que o governo Lula não vai conseguir reconstruir em 4 anos tudo que foi destruído. Né? Porque a gente está falando de seres humanos, né? De saúde mental. E às vezes o que foi destruído nesses 4 anos ele não consegue recuperar nos próximos anos que virão. Que as instituições foram tomadas, né, por bolsonaristas. Então a gente precisa, as universidades perderam a autonomia. Então é muita coisa para ser feito. Mas é um governo de transição. E a primeira transição que tem que acontecer é o Brasil sair do mapa da fome. Então eu espero que daqui a 2 anos a gente não tenha visto, não veja mais miséria nesse país como a gente está vendo agora. Que bom. Tomara, né? Tomara. Eu vou fazer com você agora, para a gente encerrar, um bate-bola. Meu Deus. Te digo uma palavra, você me responde com outra. Meu Deus. Sempre tive medo de que alguém fizesse comigo. Aconteceu, chegou a hora. Aconteceu. Chegou. Política. Como? Política. Amor. Religiosidade. Respeito. Felicidade. Comida. Tristeza. Fome. Amor. Família. Um livro. Nossa, que difícil. Essa foi mais difícil de todo, um livro. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Um filme.
Nossa, tudo muito difícil, gente. Um filme... eu gosto muito do filme da história da Anne Keller. Sim. Anne Keller foi uma pessoa... Eu sei que é um bate-bola, mas só abrindo parênteses aqui. É uma pessoa que nasceu cega, surda e muda. E aí a história da vida dela, que no final virou uma escritora, virou uma pessoa muito política, né? Enfim, poeta, conversava, falava, conseguia se comunicar com muita gente. É uma história fantástica de uma pessoa que nasceu cega, muda e surda. Uma música. Vai Passar, de Chico Buarque. Um sonho. Nesse momento, agora, um sonho é ser eleita. Porque eu estou nessa luta há muito tempo. Élica versus Érica. Gente... Élica versus Élica. Uma palavra para isso? Pode ser uma frase. Élica versus Élica. Caraca, eu não sei o que eu falar sobre isso, gente. Élica versus Élica. Porque uma coisa não compete com a outra. Tem que competir. Tem que competir. Bom, Élica versus Élica. Eu acho que é professora e estudante. Que bom. Que é o que eu sou também. Espero ser durante muito tempo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, adorei. Foi uma ótima conversa. Foi muito bom. Obrigada. Suei aqui. Suei aqui nesse final. Adorei. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Feliz em estar aqui, a gente fazer essa conversa. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado.